Professores inteligentes, sejam muito bem-vindos. Gostaria de começar o episódio de hoje contando uma história do que aconteceu comigo essa semana. O dono da escola me chamou para uma reunião com um representante de uma editora. E a gente foi naquele papo do vendedor, e nosso coração isso, nosso coração aquilo, nosso livro isso, nosso livro aquilo. Só que a nossa escola é uma escola inclusiva. Então, o que a gente realmente precisa saber é, por exemplo, o que a gente consegue utilizar quando tem um aluno com uma ou outra neurotipicidade. Então, como é que a gente adapta o material? Como é que a gente diferencia esse material? E aí, esse vendedor chegou e falou assim, não, isso aí não é problema, porque o nosso material é facilmente adaptado pela plataforma. Como assim? Não, você entra na plataforma, você vai ter o conteúdo do material do livro físico lá no digital, e de lá você pode pedir, através da nossa inteligência artificial, a adaptação que você precisa. Você coloca o prompt e o material já sai adaptado para você. Aí eu perguntei para ele, tá, qual inteligência artificial? Do tipo, qual inteligência artificial a sua empresa usa para se basear dentro dessa pesquisa, dentro dessa transformação? E aí ele me disse assim, não, nós criamos a nossa própria. A partir desse momento eu já sabia que ele não sabia do que ele estava falando. Então vamos lá. Existem vários tipos de inteligência artificial e os caras gastam bilhões de dólares para desenvolver sua própria inteligência artificial. E aí quando eu disse isso para ele, eu falei assim, então a sua editora, apesar de ser uma das maiores do país, gastou bilhões de dólares para criar sua própria inteligência artificial do zero. Depois de um tempo ele entendeu o que eu estava querendo dizer e aí ele pediu desculpas e ele não sabia o que responder. E por que eu digo isso para você? Porque tem uma diferença muito grande dos vários tipos de inteligência artificial que existem por aí. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar justamente um pouco dessas inteligências artificiais. Você vai ver na tela, eu criei um prompt que eu vou usar para todas essas experiências, para a gente ver justamente o resultado dela. Então o prompt é o seguinte, bom dia, meu nome é Luciano, eu sou professor de História para o ensino médio, eu preciso da sua ajuda, se tornando meu professor assistente. A sua tarefa principal será de planejar aulas sobre o tema Revolução Francesa, esse eu escolhi a esmo. Eu já selecionei o conteúdo anterior a esse, o Iluminismo, e agora preciso avançar nesse tema. Você deverá. E aí eu coloco para ele 7 passos de coisas que ele precisa observar para poder criar o conteúdo. Tem que criar uma aula de recapitulação do conteúdo, já linkando, conectando com o conteúdo da Revolução Francesa. Definir quantas aulas serão necessárias para explicar o conteúdo. Elaborar planos de aula sobre o conteúdo com o uso de metodologias ativas, em especial a ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos. Começar o processo apresentando 2 OKRs sobre o conteúdo. OKR é uma expressão em inglês que quer dizer objetivos e resultados principais. Então a ideia é começar o conteúdo falando, então o objetivo desse conteúdo é X, e a gente vai observar isso através disso e disso. Então você cria um parâmetro para os alunos e para você saber o que você tem que fazer e o que tem que ser atingido, pelo menos. Utilizar Kanban na execução do projeto principal. Kanban é uma metodologia ágil sobre como organizar projetos. Além do projeto principal, crie mais 3 pequenas avaliações durante o processo. Então a ideia é ter 3 pequenas avaliações que não precisam ser em formato de teste, e depois um grande projeto que vai ser a consolidação do conhecimento desse conteúdo. Todo o desenvolvimento será feito em aula, tenho 3 aulas por semana, 50 minutos cada, tenho no máximo 5 semanas para apresentar, desenvolver e encerrar o conteúdo. E eu boto para ele no final, antes de inicializar, você teria alguma pergunta para mim, faça quantas achar necessário. De repente eu posso ter esquecido de explicar para ele alguma coisa, então aqui eu deixo espaço para ele me perguntar alguma coisa e antes de realmente executar o seu trabalho, tá bom? Então esse vai ser o prompt que eu vou usar para todas as inteligências artificiais que a gente vai visualizar hoje, aqui e agora. E a minha ideia é mostrar para você que inteligência artificial não é tudo igual. Então agora eu vou dividir a minha tela contigo para que você veja o meu uso dessas inteligências artificiais de forma direta, tá? Então, eu vou tentar aqui editar o mínimo em termos de tempo, para você ver, inclusive, o tempo que a inteligência artificial demora para dar uma resposta, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de todos, maior de todos, mais simples de todos, que é o queridinho da maior parte da galera, nossos alunos já conhecem muito bem, adoram utilizar ele para responder aos nossos exercícios, mas a galera usa ele de forma errada. Então, ao invés de eu mostrar para você o jeito errado que a galera faz, eu vou mostrar o jeito certo. A primeira coisa que eu fiz do jeito certo é o prompt. Se você reparou, eu não botei lá simplesmente assim do tipo
crie uma aula sobre a Revolução Francesa. Eu dei detalhes sobre como isso tem que ser feito, tá? Então vamos falar sobre o ChatGPT. Então, se você não conhece nada dessa ferramenta, primeiro, chatgpt.com aqui em cima. Segundo, quando você entra no site, você tem a opção de fazer a pergunta diretamente sem criar conta nenhuma. Não faça isso. Crie uma conta. Por quê? Porque aí ela fica salva do lado, né? E aí você consegue consultar essas informações de novo. Você pode voltar para esse assunto de novo. Basta clicar na conversa que você está tendo ali do lado, tá? Então, como é que você cria uma conta? É simples, é só jogar uma conta. Se você tiver uma conta do Google, qualquer particular ou da escola que você trabalha, entra, criar conta com o Google, ele já conecta tudo, já faz tudo, você não precisa se preocupar com mais nada. Já está ali, está criado, está resolvido, tá bom? Então o que a gente faz quando a gente chega nessa parte principal aqui, no como posso ajudar, ele já deixa espaço aqui, pergunte alguma coisa. Então vou mostrar duas coisas rapidinho para você. Quando você vem aqui em cima, está escrito ChatGPT. Se você clicar aqui do lado, ele vai dar a opção do ChatGPT pago. Você precisa pagar? Não, não precisa. Tudo que eu faço, tudo que eu vou estar mostrando para você é através do ChatGPT gratuito. Eu digo isso porque eu usava o pago, deixei de pagar o pago porque o gratuito agora tem a qualidade tão boa que a diferença para o pago é muito pequena. Eu vou ser muito sincero contigo. É muito pequeno de resultado e o pago, o preço é em dólar, né? Então ele é $20 para o uso, $20 mensais, então todo mês tem que pagar $20. E como a taxa de câmbio flutua, então você pode variar entre 100 e 120 reais, pelo menos nas cotações atuais. Então eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, se vai estar ainda assim, se vai estar o dólar a 50 reais. De qualquer jeito, o que eu sugiro a você é que você faça gratuito mesmo, não tem diferença nenhuma, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para você aqui, tem esse botãozinho aqui que é o modo de voz, então ao invés de você colar um texto, você pode falar. Ele funciona muito bem no celular, então se você está com o celular e você usa falando com o celular, ele vai te dar resposta também falando contigo. É muito legal também. E também ajuda no caso de correção de texto escrito, tá? Então se você tem o ChatGPT no celular e o aluno escreve à mão, você pode tirar uma foto, ele lê o texto escrito. Lógico que pode ser que tenha alguns erros de leitura por conta da caligrafia da criança, mas ele consegue fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Na opção gratuita eu tenho esse botão aqui, refletir. Esse refletir faz com que ele demore a dar um pouco mais a resposta para poder ter mais tempo para pensar melhor sobre a resposta, tá? Eu não vou usar para você ver a qualidade da resposta independente desse refletir aqui. Você pode pedir para ele buscar coisas só na internet e você pode também carregar arquivos do computador, tá? Então vamos colocar lá o nosso prompt, tá? Eu já colei aqui, então já estava copiado lá, eu só vou colar, é só isso que eu vou fazer, tá? E eu vou dar aqui o subir para ele analisar. Vou baixando aqui um pouquinho, ó, ele está pensando. Vamos lá. Ele vai fazer algumas perguntas para garantir que o planejamento atenda às necessidades. Então eu vou responder essas perguntas e depois você vai ver o resultado, tá? Então eu vou fazer um pequeno corte aqui agora. Então vamos lá, eu respondi aqui, ele me fez algumas perguntas sobre o perfil da turma, recursos financeiros, objetivos avaliativos e metodologias ativas. A partir disso daqui, eu envio as respostas e aí ele já começa a pensar de novo. Aí aqui ele já vai começar a pensar não só, de novo, as aulas, mas vamos pensar todo o processo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é o OKR. O OKR justamente é o objetivo principal que a gente vai trabalhar dentro dessa aula, dentro dessa disciplina. Então, vamos lá. Compreender a Revolução Francesa, o processo histórico influenciado pelo Iluminismo. Beleza. Aí os alunos devem ser capazes de explicar em texto autoral como as ideias iluministas influenciaram a Revolução Francesa. Então ele já cria aqui.
Aí, deixa eu ver aqui, ele pede para eu analisar, porque lógico, se o objetivo é esse, a partir disso daí a gente cria o resto. Então vamos lá? Aí eu digo, não preciso de ajustes. Você pode prosseguir. Vamos lá, cronograma. Aí ele vai pensar no cronograma. Então olha só, cara, o ChatGPT está fazendo todo o planejamento para você. Ele está pensando como é que vai ser. Semana 1, 2, 3, 4, 5. Cada aula, qual é o tópico principal da aula. Vamos lá, Revolução e Iluminismo, atividade de conexão, estudo de caso. Aí vem, tá, declaração. Olha que legal. Já criou aqui. Já compara com Haiti. Beleza. Beleza. Então, olha só. Aí aqui, na aula 13, ele jogou o projeto. Então, provavelmente, o que você vai ter que fazer dentro desse planejamento, você vai apresentar o projeto antes. Mas tudo bem. Ah lá, agora ele vai para os programas de aula detalhado. Vou dizer para ele para prosseguir. E aí... Ah, ele criou um negócio diferente, né? Isso é que ele chama de Canva. Por quê? Porque aqui ele te permite você fazer ajustes aqui dentro sem necessariamente ter que reescrever tudo. Então é lógico que ele está escrevendo aqui agora, e aí está falando alguma coisa, aqui ainda, para quando ele terminar, aí o Kanban, aí vamos lá. Aí ó, ele já me dá a opção, quando tem esse quadrozinho, e é ele que cria, tá? Não é você que cria direto, não. Eu posso compartilhar isso com outra pessoa, então se eu estou fazendo isso com outro professor, eu posso compartilhar com ele. E aí aqui, voltando tudo aqui, ele está por aula. Qual o objetivo da aula, qual a metodologia que você vai usar, qual é a atividade que você vai fazer e qual é o tipo de avaliação que você pode fazer daquela aula, tá? Então essa avaliação você pode fazer de forma oficial, no qual você vai dar uma nota, alguma coisa assim desse tipo, e outra de um jeito pessoal, talvez, não sei. Aí é contigo. E aí vamos lá, aula 2, a gente tem alguns objetivos aqui, já está tudo colocado, né? Está tudo bem colocado, beleza. Eu já tenho uma noção geral de tudo que eu vou fazer e de como que eu vou fazer isso tudo. Eu utilizei o método Kanban, né, uma técnica, na verdade, para a gente pensar em como desenvolver o projeto, né? Isso é uma coisa minha, eu gosto de fazer assim, se você conhece ou não conhece, tudo bem, beleza, mas é uma coisa que eu gosto de usar. Agora, aí aqui o que acontece? Se eu quiser fazer uma alteração, então, por exemplo, na terceira semana vai estar, na semana 5, na aula 13, vai estar o projeto. Tá? Aí aqui é o desenvolvimento do produto final. E aí então eu vou fazer o seguinte, na semana 3, na simulação da assembleia, objetivo e tal, eu posso vir aqui, e aí eu vou sugerir edição. E aí aqui é objetivo, método, atividade. Aí aqui apresentar o grande projeto que será entregue no dia 13. Dia 13 aqui, na aula 13. Na aula 13, tá? Então aqui ele já fez tudo, né? E aí eu fiz aquela mudança ali. A partir do momento que eu aceito isso aqui, é isso aí. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso exibir as alterações, voltar à versão anterior. Nessa sugestão aqui, eu posso mudar outras coisas, tá vendo? Beleza, tá feito isso aqui. O planejamento tá pronto. Tá. Conversa foi útil até agora, isso serve para ele saber se ele está fazendo o caminho certo. Eu vou dizer que sim, tá?
Agora vamos lá. Agora eu quero que entre em detalhes sobre o projeto. Me dê as informações que serão disponibilizadas para os alunos sobre os objetivos do projeto, formato, tipos de apresentação e a rúbrica para avaliar a apresentação. Então agora eu quero que ele entre em detalhes do projeto. Então isso vai ser interessante porque a gente vai agora falar sobre o projeto em si, né? E vai colocar mais coisas. O que ele está fazendo? Ele está revendo o texto que ele já tinha feito do planejamento. Ele só vai acrescentar mais informações. Então ele chega aqui na semana 5. Aí ó, objetivo do projeto. Aí agora ele já está colocando aqui ó. Ele já coloca tipo de apresentação, 10 minutos para apresentação. Pá. A rúbrica. Então esse aqui que eu vou utilizar para avaliar a apresentação. Ah, eu concordo, eu discordo, não tem problema. Ele já criou uma para você, tá bom? Bem, beleza. Então a gente testou aqui o ChatGPT, vocês viram a capacidade dele. Você pode fazer muito mais com o ChatGPT depois, entrando e refinando um pouco mais, tá? Vamos então para outra. Então agora a gente vai para o Gemini. O Gemini, ele é da Google, tá? Então você não precisa de uma conta especial nem nada do tipo. A partir do momento que você tem uma conta Google, você já tem acesso ao Gemini, tá? Como que você acessa? Você só precisa colocar esse prompt aqui, essa linha aqui, gemini.google.com. Quando você coloca gemini.google.com, você já entra aqui, tá? O Gemini, se você olhar aqui, ele também vai ter uma característica parecida com a do ChatGPT. Na verdade, o ChatGPT foi o primeiro, então todo mundo faz alguma coisa parecida. Só que ele é bonitinho, né? Tem umas coisinhas bonitinhas do Google, pá. E aí aqui a versão que você pode usar, tá? Tem algumas versões um pouco diferentes, e aí o avançado aqui de baixo é pago. Ah, mas está em inglês, eu não consigo ler inglês, não tem problema. Toda vez que eu estou usando o Chrome, né, que é o navegador da Google, toda vez que você entra num site em inglês, você tem a opção de vir aqui, ó, aqui em cima vai aparecer esse íconezinho que é de tradução do Google Tradutor. Você clica aqui, ó, e pede para ele traduzir do inglês para o português. Então, agora eu coloco aqui português, pronto. Aí Gemini virou Gêmeos. Mas tá valendo, tá? Tá valendo. É isso aí. Você segue do jeito que você quiser. E aí aqui embaixo você coloca, aí você repara também que tem aqui, ó, você pode colocar arquivos, tá? Esse dirigir não é dirigir não, esse é o Google Drive, tá? Não é para dirigir não. Pesquisa profunda, igual a gente viu lá no ChatGPT, né? Crie documentos e códigos, isso aqui é para quando você está fazendo exatamente uma experimentação com computação, tá? Eu não preciso usar. E o voz igual do ChatGPT. Então vou jogar aqui no Gemini a mesma coisa que a gente fez lá no ChatGPT e vamos ver a resposta dele, tá? Vamos lá. Pensando. Olha. Aí ele pergunta aqui, ó. Nossa, mais pergunta. Então espera um pouquinho que eu vou responder essas perguntas e a gente segue adiante, tá bom? Então vamos lá, já consegui responder aqui. O Gemini fez algumas perguntas em relação aqui a nível de aprofundamento, conhecimento prévio dos alunos, cursos disponíveis, interesses dos alunos, tá? Objetivos de aprendizagem, preferências metodológicas e avaliação, e aí respostas colocadas, Enter, e aí ele vai começar a analisar e vai começar.
Pronto, OKR, vai definir os OKRs primeiro. E ela é o objetivo principal, causa, processo, consequência da Revolução Francesa. E aí, quais são resultados-chave, né, que é o KR, Key Result, e o que eles precisam fazer, né? E outro, OKR, que é o objetivo principal. No final do estudo, os alunos serão capazes de estabelecer paralelos entre ideais e conflitos da Revolução Francesa e os desafios e as dinâmicas políticas do mundo contemporâneo. Então a gente vai aprofundar na política, né? Kanban, então ele vai mostrar aqui o que é rapidinho. Então, se você não sabe, é uma ferramenta ótima para trabalhar, e aí ele vai mostrar mais ou menos como é que eu deveria usar. E aí ele já pensa aqui por alto as 5 semanas. Eu estou colocando tudo de uma vez só. Olha, um só, não precisando nem dizer continua, ele já vai direto. Isso é bom e isso é ruim, tá? É bom porque pelo menos já coloca tudo para você, e é ruim porque se você tiver que fazer uma modificação, você vai falar, não, volta lá em cima na... Então eu prefiro quando dá umas pausas maiores, mas tá legal, tá indo bem, né? Tá explicando aqui a primeira aula, como é que vai ser, vai fazer brainstorming, 50 minutos, tá? Olha aqui, tá colocando a minutagem na aula, coisa que o ChatGPT não fez, né? Tarefa próxima aula, opcional, então já linka. Primeiro plano, 2 tempos. O que você achou? Aí, parou aqui, ó. Pera aí. Aí, já viu que tá legal, beleza. Vamos seguir adiante? A gente pode seguir adiante? Então, eu vou dizer para ele... Gostei como está. Pode seguir adiante. Seguir adiante. Aí vai. Aula 2. Gente, eu vou parar por aqui. Eu acho que já está claro como é que o Gemini funciona, né? A gente está usando versão gratuita e eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho aqui, não é não? Então está tudo muito bem colocado, e é lógico que ele está parando de aula por aula. Então se a gente está falando de 3 aulas em 5 semanas, são 15 aulas. Ele vai fazer isso de as 15 aulas. Por que assim é legal de novo? Porque pelo menos lá em cima você já viu que está tudo legal em termos de objetivos e tal. Aqui, a partir de agora, ele vai declarando, vai explicando a aula, e aí você pode de repente fazer uma modificação do tipo, tá, isso aqui não gostei, isso aqui não sei, e aí vai, né? Beleza? Então já deu para entender. Gemini também é uma excelente ferramenta. Vamos para a próxima? Tá, essa aqui também é do Google, e esse aqui é muito louco. Porque, na verdade, esse aqui não está muito ligado com texto, igual o outro que a gente acabou de ver, que é o Gemini, tá? O AI Studio, tá? Que é o Estúdio de Inteligência Artificial, ele trabalha um pouco diferente, tá? Então eu vou traduzir aqui para o português primeiro, para você ver, você entender como é que funciona. É o Estúdio de Inteligência Artificial do Google. O que acontece? Aqui é para você criar inteligências artificiais. Ah, eu não sei fazer isso. Não tem problema, você pode começar a perguntar. Eu vou só mostrar, eu não vou utilizar para o que a gente está querendo fazer, porque ele não vai fazer exatamente do jeito que a gente gostaria de trabalhar. Então o que acontece aqui? Aqui é só para você ficar sabendo como é que você pode criar sua própria inteligência artificial. Sim, é possível, de graça, está aqui no Google, você faz, tá? Você pode usar o Gemini para fazer esse trabalho. Tem uma quantidade de token, então quer dizer, por dia você pode usar esses 1 milhão de tokens aqui. O que é token? Aí é uma unidade dentro da inteligência artificial, isso é só para você ficar sabendo como é que funciona. Temperatura é a questão de como é que você quer o esforço da criatividade, tá bom? E aí tem a parte que é mais ligada com a questão de criar uma inteligência artificial. Então, se você tem interesse de, será que conseguiria criar? Consegue,
só entrei aqui para mostrar para você. Ele é capaz de outras coisas como edições de imagens e de vídeo também, de uma forma bem interessante, do tipo, você consegue jogar uma imagem e pedir para ele trocar algum detalhe da imagem, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, mas é uma ferramenta muito legal, é só entrar em AI Studio, tudo junto, .google.com, tá? Entrou, você já vai chegar nessa tela aqui. Nessa tela aqui você vai mexendo e vai montando a sua própria, tá? Vamos para o Microsoft, essa é a Copilot. Eu não preciso nem traduzir, que ele já traduz direto. Copilot, se você usa o Windows, se você tem o pacote Office no seu computador, então mesmo que você tenha o pacote Office no Mac, não tem problema nenhum. O Copilot é da Microsoft. Então, para explicar para você rapidamente o que significa isso daqui, você vai ver que a interface dele, a cara dele é bem parecida com a dos outros. Eu não utilizo muito. E por que eu não utilizo muito? Porque o código por detrás do Copilot é do ChatGPT. Então, você usar o Copilot é quase a mesma coisa que usar o ChatGPT, tá? Você tem a versão rápida aqui, e você pode botar aqui também o Deep Think Deeper, que é o cara que demora mais para pensar, mas que pensa mais profundamente. Eu não vou usar isso daqui, porque a gente não está usando, para efeito de comparação, mas você pode utilizar também. Você pode adicionar imagens, tá? Pode fazer comandos de voz, tá? E aqui, quando você clica nessa ferramenta, ele dá uma ideia geral baseada nas coisas que você... Ele dá sugestões do que você pode escrever, tá? Que é esse botãozinho aqui. Tá, vamos lá, vamos fazer a nossa pesquisa. Então vamos jogar aqui todo aquele prompt, então é o mesmo prompt que eu estou usando para todos, tá? Eu vou lá, vou jogar. E aí ele já começa a responder, responde rápido, né? Ó, faz umas perguntas de novo. Tem 5 só, tá bom. Engraçado, 5. E se você olhar, são quase as mesmas perguntas do que... São as mesmas categorias, não as mesmas perguntas, mas as mesmas categorias do que o ChatGPT fez pra gente, tá? Então vou responder, daqui a pouco a gente continua com o vídeo, para vocês verem a resposta e a gente continuar isso aqui. Só um segundinho. Então vamos lá. Então já está tudo respondido, as categorias são parecidas, as perguntas são um pouco diferentes, mas vamos lá. Respostas dadas, cadê? Opa, cadê perguntas, respostas? Aí, já criou o OKR, objetivo, né? Olha que interessante. Ele coloca como resultado-chave uma coisa mensurável. 90% dos alunos deverão ser capazes, 80% dos alunos. Ó, legal. Tá? Agora que temos os OKRs, vamos organizar um cronograma baseado no tempo disponível. Assim vamos definir quantas aulas serão necessárias para cobrir o conteúdo. Vou trazer o esboço do cronograma e plano para as próximas etapas. Vamos nessa? Sim. Sim, siga adiante. Você vê que tem ali umas perguntinhas, né? Esse aqui você pode usar, se você quiser, mas já que você está dentro do seu plano, você não precisa necessariamente usar essas perguntas. Então, ó, vamos seguir adiante, de acordo com o que ele estava pensando. Ele vai no cronograma primeiro, e é engraçado que ele vai seguindo a mesma ideia do ChatGPT. Então, de novo, é lógico que o Copilot não é ChatGPT. Eles usam o ChatGPT e criam a frente deles diferente, né? Então nisso faz com que o Copilot seja parecido na forma de pensar, mas ele dá respostas um pouquinho diferentes, tá? Mas ele segue do mesmo jeito, mostrando semanas e tal, próximos passos. Eu gostaria que começasse com o detalhamento da aula 1. Sim. Siga para a aula 1. Agora eu estou pedindo para ele entrar no detalhe da aula 1. Aí agora já está aparecendo um pouco mais com o Gemini, né, do Google, que a gente viu. Ele está indo exatamente dentro da aula, abertura, e aí está minutado, tá vendo? 25 minutos você faz isso, 10 minutos você faz aquilo, e aí vai,
né? Encerramento, fechamento da aula, bom. E aí vai. Eu vou parar por aqui, vocês já entenderam como é que vai funcionar. Então, o Copilot tem uma resposta bem legal também, tá? Vamos para o próximo? Então aqui a gente está no Claude. O Claude, ele é da Amazon, tá? Ele é da Amazon. E aí o Claude tem um pequeno problema para a gente usar. Por quê? Porque a maior parte do conteúdo que a gente queira usar, a gente só vai conseguir fazer com ele através do plano pago. Quanto custa? Eu não sei, tá? Vou clicar para vocês aqui. Quanto custa? Aqui a gente clica aqui e aí está o preço. Isso é em dólar, tá? Então, ele dá o preço do ChatGPT por mês, tá? Só que se você fizer, perdão, ele dá o preço do ChatGPT por mês. Só que se você fizer o plano anual, vai ser $60 por um ano. Sai muito mais em conta, né? Afinal de contas, você paga 3 meses e usa um ano inteiro. Só que em dólar, tá? E em relação às respostas, cara, em relação às respostas, todos os testes feitos com o Claude, ele tem umas respostas, isso eu já vi por fora, tá? Eu não vou fazer com vocês aqui. Ele tem respostas inferiores ao ChatGPT, tá? A qualidade da resposta dele é muito básica. Então, no que ele é bom? Ele é ótimo para programação. Então, se você quiser, se você tem uma aula de programação, de alguma forma, uma aula de robótica, coisa assim do tipo, ele pode ser um ótimo aliado. Ele também é bom nas aulas de física e matemática mais avançada, tá? Matemática básica não tanto. Mas ele é na versão gratuita, tá? E na versão gratuita ele é limitado em termos de uso. Então, às vezes você está desenvolvendo o trabalho com ele e ele vai dar como, por hoje, é tudo que eu posso fazer. Espere 24 horas para poder liberar mais acesso para você, tá? Então, apesar de ser um modelo muito bom em termos de como que ele se organiza, ele não é muito fácil de usar na versão gratuita, porque a gente quer usar, tá? Algumas editoras utilizam o Claude como a sua inteligência artificial para fazer adaptação e diferenciação de material didático para alunos neurotípicos, tá? Então entenda isso. Se o material didático que você usa Claude como inteligência artificial, isso significa que sempre que ele te der uma resposta, você precisa revisar, em especial quando são textos, tá? Então, a galera de línguas, as ciências humanas, a biologia, preste atenção nas respostas que a inteligência artificial do seu material didático vai gerar para alunos neurotípicos, tá bom? Vou seguir adiante. Esse aqui, para mim, é um querido, eu gosto muito dele, mas ele, na verdade, ele tem ainda alguns problemas. DeepSeek é uma inteligência artificial que acabou de surgir. Ele é só gratuito, então beleza, é o que tem, é o que a gente pode usar, é o que vai seguir adiante. DeepSeek tem características simples, ele coloca do lado, igual o ChatGPT, igual os outros, as conversas que você já teve, e aí você tem uma forma de pensar mais profunda, a pesquisa pela internet, com essa lupinha aqui, anexar arquivos, tá? Só que ele não permite anexar vídeos ou áudios, tá? Então ele não tem essa capacidade de análise de vídeo e áudio, igual os outros têm, tá? Aqui é só arquivo de texto. Ele até entende imagem, mas a interpretação de imagem dele não é muito boa, tá? Então ele serve muito bem para você planejar. E eu vou jogar logo aqui, para a gente já começar esse processo, e eu vou explicar para você uma coisa que o DeepSeek não tem. O DeepSeek não tem servidores funcionando. Então, às vezes, você vai estar funcionando, você vai estar ali no meio do planejamento, no meio do seu trabalho, e de repente ele vai travar e vai dizer: servidores estão ocupados, espere, aguarde uns instantes, tá? E aí você começa e joga aqui. Ele já criou algumas perguntas. 7, 8, nossa senhora, um monte de pergunta. E aí o que acontece? O DeepSeek,
ele tem uma forma de pensar completamente diferente de todas as outras inteligências artificiais. Isso é bom, isso é ruim? Gente, isso é excelente. Não tem nenhuma inteligência artificial no modo gratuito que dê respostas melhores do que o DeepSeek, tá? Para vocês terem uma ideia, ele só tem um modo gratuito. A galera da engenharia da MIT, né, da Universidade de Massachusetts, que é o centro de tecnologia do mundo e tal. Então a galera da engenharia do MIT, eles resolveram testar a qualidade da resposta do DeepSeek comparado com o do ChatGPT. E a resposta do DeepSeek era melhor, mais precisa do que a do ChatGPT, tá? Então, então vou só usar ele. Beleza, você pode só usar ele. Aí, de novo, o problema é que, como ele é gratuito e ele está baseado na China, às vezes a nossa conexão daqui do Brasil para lá, ela é interrompida por conta da força do sinal, tá? E aí você está usando, daqui a pouco o sistema todo trava. Eu não vou nem responder essas perguntas aqui, eu não vou nem seguir adiante, porque eu não quero humilhar o DeepSeek, eu quero que você pelo menos teste. E eu acho que já para as respostas aqui, resposta não, as perguntas que ele cria, você viu que ele criou muito mais perguntas, então ele está entendendo muito melhor o que eu já joguei para ele, e ele está buscando dar uma resposta mais apropriada para mim. Coisa que a gente viu ali no Copilot, um erro. Eu botei ABP como aprendizagem baseada em projetos, e no Copilot da Microsoft ele entendeu como aprendizagem baseada em problemas. Tá? Aqui no DeepSeek ele entendeu direitinho. Ó. Entendeu direitinho. Então ele já sabe o que é isso. E as perguntas têm muito mais sentido. Tá? São muito mais interessantes do que as dos outros que a gente acabou de testar, tá? Vamos seguir adiante, porque essa próxima aqui você vai achar interessante. Perplexity. Perplexity é gratuito, mas eles até têm uma loja, tem uma possibilidade de você fazer o pago. Não faz sentido fazer o pago, tá? Eu vou explicar por quê. Tem o Pro, aí você pode fazer pesquisa profunda, tá? Tá vendo aqui, ó, 3 consultas aprimoradas. Então esse profundo aqui você pode usar 3 vezes por dia, tá? E o que é o Perplexity? Perplexity ele é uma inteligência artificial que ele vai buscar dentro do ChatGPT as respostas. Só que ele vai dentro do ChatGPT pago, tá? Então é como se você estivesse usando o pago, só que de graça. Você pode usar a internet, você pode anexar arquivos, você pode anexar 10 arquivos por dia. O arquivo que você anexa, ele é pequeno, ele não permite arquivo grande. E quando você faz isso, você pode também mostrar como é que funciona, como é que o Perplexity pensa. O que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte, quando você cria e usa as coisas aqui no Perplexity, ele vai lá no ChatGPT fazer essas coisas e volta. Às vezes ele volta com erro, tá? Então vamos lá. Ele já colocou aqui o que eu escrevi. Tá na busca pro. Aí ele está pensando aqui. Aí ele já buscou alguns textos para buscar fontes. Tá vendo? É diferente a forma dele pensar. É porque ele busca, vamos dizer assim, o Perplexity ele é uma inteligência artificial que busca na internet, mesmo que você não queira, ele vai buscar na internet melhores respostas para a sua pergunta. E aí ele faz umas perguntinhas aqui, ele já cria os pressupostos e ele já começa a dar a resposta para você. Ah, peraí, mas ele fez pergunta, mas não esperou a resposta? Não, não esperou a resposta. Tá? E aí, ó, o projeto principal ele vai criar um jornalzinho. Ele quer que seja criado um jornal.
Olha, nossa, bem legal. Só que ele dá uma resposta muito louca, né? Porque se a gente parar e pensar, comparar com os outros, ele foi, voltou, faz, voltou. Daí o cronograma. Ah, ele jogou. Isso eu gostei. Ele jogou o projeto não pro final, mas pro meio. Porque às vezes no final já não vai dar mais tempo e tal. Pelo menos assim, né? E aí ele já dá algumas possibilidades do que você pode continuar com nessa conversa. Muito legal, muito legal. Pessoalmente eu acho Perplexity confuso. E aí ele tem esse problema também, como ele é gratuito e você usa uma inteligência artificial mais complexa, você está usando, de repente ele pode parar do nada e falar assim do tipo, o seu acesso de hoje termina por aqui, espere 24 horas para continuar. Então, dependendo do que você vai perguntar e trabalhar com ele, beleza, do tipo, se for uma coisa pequena, não, eu quero que você faça uma coisa, ele vai conseguir fazer. Mas se é uma coisa mais complexa, né, um planejamento de bimestre e tal. Se você pedir para ele fazer uma prova, ele vai fazer legal. Se você pedir para ele fazer um planejamento de um bimestre inteiro, pode ser que ele trave. E aí a gente fica na mão, né? Agora deixa eu mostrar para você, são duas últimas, tá? Duas últimas, só para você ter uma noção. Quen, cara, isso aqui é muito louco. Eu ainda não comecei a usar e eu tenho assim um certo receio de usar porque eu não sei até que ponto vai dar uma resposta legal. Mas eu vou testar com vocês aqui, tá? O Quen, ele é do Alibaba. É mais uma inteligência artificial da China. E é o seguinte, segundo a explicação de como que ele funciona, a forma de pensar dele é completamente diferente dos outros, tá? Então vamos testar aqui. Vamos lá. Olha, primeiro perguntar quantos anos você tem por turno, né? Então eu vou responder essas perguntas e a gente continua a partir daqui. Beleza. Respostas dadas aqui. A gente vai seguir então agora para ver o que o Quen tem para nos dar, né? Foi? Foi. Então vamos lá. Aí já está indo direto para a aula em si, né? E aí ele já está criando a aula. Já minutado. Conclusão. Agora ele já está em... Ah, tá. Entendi. Porque como eu pedi para ele fazer uma aula sobre a recapitulação do conteúdo anterior, ele pensou só nessa aula e agora o trabalho de uma forma geral vai se apresentar aqui. Vamos julgar Luís XIV, Luís XVI. Luís XVI. A gente vai mandar Luís XVI para a guilhotina? Caraca. Então vamos lá, já passou pelo OKR ali, as avaliações, 13 avaliações que ele deu. E agora ele vai começar a criar... Entendi. O cronograma que ele fez aqui... Eu não entendi muito esse cronograma não, mas tudo bem. Esse cronograma aqui não ficou muito claro para mim não. Mas de qualquer jeito ele conseguiu fazer bastante coisa, né? Outro aqui, gostei da estrutura, mas não ficou claro o cronograma geral.
transforme esse cronograma em um gráfico gigante. Então, gráfico gigante, então, se você não sabe, não conhece, tudo bem, não é só para você ter uma noção. O que seria isso? Não ajudou muito não. Deveria ser uma visualização clara, mas não ficou claro para mim não. Ficou claro. Bem, de qualquer jeito, esse esquema de tabelas e gráficos assim, realmente o ChatGPT é muito bom fazendo isso e os outros não são. E mesmo assim o ChatGPT tem hora que ele erra, que ele trava, que ele não consegue fazer, tá? Então, gráficos e tabelas é uma coisa que a inteligência artificial tem uma dificuldade de fazer, então por isso que às vezes a gente não consegue utilizar isso para, por exemplo, trabalhar com outras coisas, tá? Então, beleza, a gente está aqui. Agora vamos para a última inteligência artificial, que é o Llama, tá? O Llama, eu vou mostrar para vocês, mas eu não consigo usar. Por que eu não consigo usar? Porque ele é da Meta. Ele funciona dentro da Meta. Como assim? Dentro do seu WhatsApp. O código que funciona dentro do seu WhatsApp para você trabalhar com inteligência artificial é da Llama. Também é o mesmo que você agora começa a usar dentro do Instagram, por exemplo, e do Facebook. Você pode usar isso também. Ele é muito bom para trabalhar junto com inteligências artificiais ligadas a marketing e vendas, tá? Então você pode de repente ouvir falar muito do Llama, mas não ver ninguém usando, porque é só para a galera de empresas mesmo que funciona. E eu gostaria só por último de explicar para você esse site aqui, que é o you.com, que você pode chegar e traduzir também, bota para o português, que vai ser você. Ah, não traduziu não? Então beleza. Aqui a gente pode usar também qualquer prompt, qualquer coisa. O que ele vai fazer é que, diferente dos outros, você vai criar o prompt aqui e baseado na resposta, baseado no que você quer fazer, ele pode te apontar qual é a melhor inteligência artificial para o que você quer fazer, tá? Então, é como se fosse um test drive de todas as inteligências artificiais, ou o máximo que você conseguir, para você realmente saber o que é melhor para você, tá? Gente, a gente passou aí para as principais inteligências artificiais do mercado. Ah, mas eu uso uma que é para fazer PowerPoint, eu uso uma que era para fazer texto, eu uso uma para fazer não sei o que. Tudo bem. Essas são ferramentas, e essas ferramentas elas são baseadas nessas inteligências artificiais. Então como é que funciona na verdade? Quando você entra num site que cria slides para você usando inteligência artificial, se você souber criar um prompt que sirva para esses sites aqui, na hora que você vai jogar isso na ferramenta que cria slides, esses slides vão ser criados com mais eficácia, tá? Isso vale uma outra discussão, uma outra conversa, mas a gente deixa essa para a próxima então, tá? Aí o que acontece? Eu vou fazer duas coisas para você. Primeira coisa, eu quero te convidar para o nosso grupo do WhatsApp de professores inteligentes, professores que sabem usar a inteligência artificial e que ali trocam algumas informações sobre como é a melhor forma da gente trabalhar no mundo de hoje, já com inteligência artificial, para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, para isso, tem um link na descrição do vídeo para você se inscrever no nosso grupo do WhatsApp. Ali embaixo também você vai encontrar um presentinho que eu vou colocar para você, que é mais ou menos um quadro comparativo dessas informações que a gente está vendo aqui, tá? É só você chegar lá, clicar, baixar gratuitamente para você ter uma noção qual vai ser a melhor para você. Eu vou colocar na descrição do vídeo também o prompt que eu usei, tá? Exatamente como eu usei, para você fazer seu teste aí também, para você descobrir o que é melhor para você, aquilo que você se encaixa melhor, qual dessas ferramentas você vai trabalhar melhor, tá bom? Fique com Deus, muito obrigado.